A mensagem de hoje é famílias segundo o coração de Deus vivem em união. O texto base é o Salmo 133. Salmo 133. Vamos abrir nossas Bíblias para ler este salmo e tirarmos algumas reflexões para nós nesse momento. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Este salmo, queridos irmãos, é um salmo que não se tem muito claro se é realmente de Davi, mas os estudiosos acreditam que seja, mas não tem a assinatura clara como de outros salmos. Mas alguns estudiosos afirmam que Davi, ele passou por perseguições tamanhas na sua vida, perseguições tão grandes, que certa feita ele foi se esconder numa caverna de Adulão. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. E ele estava então enfrentando meio que uma depressão. Juntaram-se então alguns familiares, mas algumas pessoas que andavam com Davi, e foram até se encontrar com Davi ali naquela caverna de Adulão. E ali então eles supriram as necessidades de Davi. Nos mostra então esse episódio a importância de relacionamentos que se são pautados de uma forma saudável, porque esses relacionamentos nos ajudam nos tempos de dificuldade. E nós, como família cristã, nós não podemos viver num isolamento dentro do nosso núcleo familiar, porque relacionamentos, eles têm a tendência a terem dificuldades, eles entram em conflitos. E a história de Davi é impressionante. Eu quero que você se lembre junto comigo que na origem da vida de Davi, Davi enfrentou o desprezo do pai. Lembra-se quando Samuel foi lá para ungir o rei, o pai chamou todos os filhos, não chamou quem? Davi. Davi não estava presente naquela reunião familiar. Davi havia sido esquecido, o pai o desprezava. Um outro episódio foi quando Davi foi levar o alimento para os irmãos no campo de batalha, e seu irmão então se levantou: o que você está fazendo aqui, moleque? Você deixou as ovelhas do nosso pai sozinhos? Então, outra situação que Davi enfrentava de conflito era que os seus irmãos o diminuíam. Outra situação na família de Davi, os seus filhos começaram a brigar entre si. Um filho queria matar o outro. Outra situação, a esposa de Davi o repreende em público quando Davi entra com a arca da aliança. Ela desce e fala: você é um insensato, você está maluco, você bebeu, o que está acontecendo de você dançar assim? Um rei não pode dançar assim. Uma outra situação que Davi enfrentou foi o seu filho o perseguir e tentando lhe tirar a vida, porque o filho Absalão queria conquistar o reinado. Então, se você percebe, conflito familiar
não é peculiaridade da sua casa, não. É peculiaridade de toda relação humana. Então, se você está aí vendo essa realidade da vida de Davi junto comigo aqui nesta manhã, você pode perceber então que Davi enfrentou essa luta de uma maneira muito forte em sua vida. E o Salmo 133 nos diz assim: como é bom que os irmãos vivam em união. No sentido de que nós precisamos buscar ter harmonia dentro de nossos lares. E a minha pergunta para você nessa hora é: qual tem sido a sua contribuição para a harmonia familiar, para a sua família, para os seus familiares? Alguns anos atrás, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa com os moradores da cidade de São Paulo, perguntando para eles qual que era o mais profundo desejo deles. E em segundo lugar, veio que eles falavam assim: em primeiro lugar, eles desejavam um país melhor, mas em segundo lugar, eles desejavam viver em famílias unidas, harmoniosas. É alto, né, isso, né? Imaginar que São Paulo a cidade de São Paulo hoje tem quase 20 milhões de habitantes. Então, em segundo lugar, o desejo era a vida de união familiar. A família, desde a sua instituição, Deus tem esse propósito da união. Mas você se lembra que o primeiro casal teve a dificuldade da união, teve desunião? Você se lembra também que os dois primeiros filhos também tiveram brigas familiares? Agora, a grande questão é que muitas vezes nós não conversamos sobre temas assim em nossas famílias. A importância da união em nosso lar. Nós gastamos tempo conversando sobre muitas coisas dentro da família, não é verdade? Conversamos sobre time de futebol, sobre as compras, sobre as contas, sobre as dívidas, sobre o que a gente quer comprar, sobre o próximo passeio, mas conversar sobre a importância de algo tão precioso, às vezes não é tema dentro da família. Conversar sobre a união. Por que devemos ser unidos? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,12, ele fala para duas pessoas da mesma família: rogo a Evode e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então, que elas parassem de ficar brigando, porque rixas familiares entram também no meio da igreja, e rixas familiares às vezes também destroem a união, a família da igreja. Então nós precisamos cultivar a união dentro dos nossos lares, mas precisamos também cultivar a família, a união dentro da nossa igreja, dentro das igrejas. Então, algumas pequenas dicas para cultivar a união dentro do lar, essa harmonia. Ore. Comece orando. Deus, que o meu lar seja um lar unido. Tudo na vida do cristão começa ali, no trono da graça de Deus. Antes de sentar para conversar na mesa de jantar, ore. Ore, porque a palavra de Deus fala em Filipenses 4,16: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações, vossas petições sejam levadas ao vosso Pai que estás nos céus, pela oração e súplica e com ação de graças. Se queremos ter famílias unidas, precisamos então começar orando. Segundo, precisamos buscar paz na família. Tenha isso como seu objetivo de vida. Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos. A chamada do cristão é ser um pacificador, não um alimentador da fogueira santa da destruição da vida do outro. Você conhece gente que alimenta o fogo
da fogueira santa, da destruição da vida do outro. Então começa a falar de fulano. Ah, mas é mesmo, você se lembra? Ele fez isso também. Você lembra quando ele falou? Lembra daquilo que ele fez? Lembra daquilo? Devemos tomar cuidado. Nós precisamos ser pacificadores. Precisamos também, além de agir como pacificação, precisamos também aprender a agradecer o tempo de paz que vivemos. Isso é tema da sua oração? Não, pastor, mas a gente está vivendo em plena violência. Não, a gente não está vivendo igual os nossos queridos irmãos do Rio de Janeiro estão vivendo, que não podem nem andar de bicicleta no parque. Nós não estamos vivendo igual os nossos irmãos do Iraque estão vivendo, que tiveram que deixar suas casas pela invasão do ISIS. Então, às vezes a gente acha que a gente tem muita coisa para pedir, mas a gente tem muita coisa para agradecer, porque nós vivemos num país de paz. E tenha como um alvo para a sua família, o alvo de ser uma família que vive em paz. Você já teve vizinho que briga? É feio, não é verdade? Aqueles que brigam em voz alta. E aqueles que brigam não só com as palavras, mas brigam também jogando coisas um ao outro. Você conhece gente assim? Um dia eu fui visitar a casa de uma pessoa recém-casada e eles tinham ganho umas coisas lindas. E não sei porquê, ficaram tão nervosos, quebrou uma porcelana que tinha ganho e jogou um no outro. Quebrou um abajur lindo, que eu falei, eu nunca vou dar conta de comprar um abajur daquele. Quebrar na cabeça. Taças, aquelas taças lindas de cristais, tudo quebrou. Cristaleira. Mas o que eu fiquei mais estarrecido foi assim, quando eu cheguei na portaria e me identifiquei como pastor Carlos, o porteiro virou e falou assim: ai, graças a Deus vai vir alguém para ajudar esse casal, porque só vive em pé de guerra. E o porteiro falou assim: a gente já teve até que chamar a polícia para entrar no apartamento, porque a gente achou que ele ia matar ela. Agora, o que eu não falei, que eu omiti até agora, era gente de igreja. Que testemunho era esse? De uma família pacificadora? E quando eu estava indo embora, o síndico do prédio estava lá, falando assim, eu levei até o nome desse casal para minha novena. Eu falei, grande testemunho desse casal. Harmonia e paz, querido, é algo que a gente deve ser como tema e como projeto de família. Amém, igreja? Amém? Que eu não vá na casa de ninguém para resolver esse tipo de problema. Segunda questão, a união da família precisa ser considerada como uma bênção. A palavra aqui no Salmo 133, versículo 2, fala assim: a união é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes. Ele usa a figura do óleo, e a figura do óleo, ele tem alguns simbolismos na palavra de Deus. O primeiro simbolismo do óleo é que ele é um sinal do favor de Deus. Então, todas as vezes que eles iam ungir um rei, reconhecer alguém, ele era ungido com o óleo, porque isso significava então que Deus estava agraciando essa pessoa. Por isso então ele diz que a união é como esse óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça da pessoa. É uma bênção que vem de Deus. Por isso que é esse reconhecimento. A união, o objetivo nosso da união é como então esse sinal da bênção de Deus. A segunda questão é como um sinônimo de alegria.
no Êxodo 30, 25 diz assim: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, que será o azeite da santa unção. Então o texto de Êxodo 30, 25 nos mostra então que este óleo é uma representação da alegria, é a representação então desse agir de Deus em nosso lar. Então a união, queridos, andar em conformidade. Então pensa bem aqui, marido e esposa, às vezes não vai conseguir ter a união em determinados assuntos, não é verdade? Em determinados assuntos às vezes vai ser difícil encontrar a união. Como a palavra de Deus nos diz, a união é bênção, é favor de Deus, a união produz alegria. Então, queridos, a palavra de Deus vai nos recomendar também que onde há dois que andam em mesmo propósito, há bênção maior. Agora, se não houver união, se houver divergências de opiniões, divergências de escolhas, o que a palavra de Deus nos recomenda? Submetam-se um ao outro em temor, por amor a Deus. Então não é para deixar que divergências se tornem discórdia, que divergência se torne rancor, amargura, mas que divergência seja também uma clara ação de submissão a Deus. Amém? Dá para você entender? É o que Deus está nos mostrando. Outra realidade da união: a união é curativa. Quando ele fala sobre óleo, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos assim, em Marcos 6,13: e expulsaram muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. A união, queridos, uma família unida, ela cura as relações, ela mostra essa força poderosa. E por último, o último símbolo do óleo é que ele é emoliente. Em Isaías 1,6 fala dessa função como um hidratante, um amaciante. Uma família unida é capaz de fazer com que o coração ressequido, amargurado, aquele coração duro, seja quebrantado, seja mudado. Tem gente assim na sua casa? A tia fulana, que é difícil de estar na reunião com ela, porque ela sempre tem uma palavra pejorativa e negativa. Mantenham-se unidos com o elemento que está sendo trazido para nós, a união em oração, a união em ser uma família pacificadora. Essa união se tornará o quê? Agente emoliente de transformação do coração duro, do coração transformado, que vai ser transformado para a glória de Deus. E por último, o que o texto nos ensina é que a união é revigorante. Ele usa o texto como orvalho de Hermon. É tão bonito isso, essa expressão. E às vezes eu e você não conseguimos entender isso. Mas pega o seu carro e deixa dormir fora de casa, fora de uma cobertura. Quando você acorda assim bem cedinho e vai lá olhar para o seu carro vai estar coberto de quê? Do orvalho, não é isso? Esse orvalho lá nessa região, ele é muito mais forte. Esse orvalho às vezes representa muito mais do que chuva para aquele povo. Um dos episódios mais interessantes da Escritura é o episódio de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão, ele fez prova para saber o que Deus queria para a vida dele. Então ele pegou um novelo de lã e colocou fora de casa. E ele disse então: se o Senhor quer que eu faça tal situação, então que esse novelo amanheça seco e que a terra amanheça molhada. E assim foi que aconteceu. O segundo episódio ele falou assim, quis testar novamente se era aquilo.
Então agora que o novelo amanheça encharcado e que a terra amanheça seca. E algumas pessoas que já moraram em determinados lugares lá em Israel, me relataram assim que o orvalho é tão forte que você pega um novelo de lã de manhã e você enche uma taça com aquela água, de tão forte que é esse orvalho. O que o salmista quer dizer para nós desse orvalho, dessa união? É que quanto mais união tivermos nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, mais frutífero será o relacionamento. Dá para você entender? Às vezes você precisa se submeter a Deus para preservar a união, para que o seu casamento e a sua vida familiar seja mais frutífera. Seja mais frutífera. Às vezes nós precisamos abrir mão do nosso querer para que a nossa vida seja mais revigorada. A união então é isso, ele fala, é como o orvalho de Hermon. O orvalho que abençoa, a união. Então, queridas irmãs, quarta-feira à noite, os irmãos têm um compromisso para assistir o Flamengo, o São Paulo, o Goiás. Estejam unidas no propósito dos seus maridos, amém, irmãs? Amém? Começa assim, para ser revigorante. É um pequeno exemplo, para que a gente tenha como alvo em nossa casa, a união. Por quê? A união, ela é sinal de que somos filhos de Deus. A união, ela é força para a transformação das vidas. A união, ela é capacidade de fazer com que iremos receber frutos ainda maiores em nossas vidas. Que você possa aplicar isso em sua vida, ser uma família forte, uma família unida na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Você precisa hoje de mais união na sua casa? Você precisa hoje de mais paz no seu lar? Ore ao Senhor neste momento. Peça a Ele que o seu lar venha a ser unido no Senhor. Pai Celeste, derrama, ó Deus, dessa força poderosa em nossos corações, e que sejamos claramente afetados na nossa atitude, para vivermos realmente em Tua santa presença, e que nossos lares sejam lares unidos no Senhor, e possam assim experimentar dessa bênção da união, desse vigor da união, dessa transformação da união. Visita assim cada vida e cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor.